do Senhor Jesus! Ó o livro da vida aqui, ó. Vamos ler? Vamos estudar? Pois eu estou aqui. Vamos botar o óculos, porque sem óculos eu não enxergo muita coisa, não. Mas Jesus já me curou. Vamos lá. Olha, quero te falar algo esta manhã. Um pouco sobre a paixão de Cristo. Um movimento marcado de sofrimento e muito derramar de sangue. O sangue, aquele precioso, o sangue da cor carmesim, que Jesus derramou por mim e por você, para trazer um plano de salvação para a minha vida e para a tua, para trazer a redenção total em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador. É o nosso libertador. O eu sou. Vamos lá. Lá em Isaías 53, fala um pouco do que ele já previa. Jesus, o Senhor, a palavra de Deus, já previa, usado por Isaías, profeta, falando aqui que havia de vir o Salvador, havia de vir o libertador, o transformador. E aqui fala, certamente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a um matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra para os viventes por sua causa, por causa das transgressões, dos pecados, das iniquidades, das maldades, que era seu, que você carregou a vida toda. Olha, Jesus foi moído. Jesus foi dilacerado. Jesus foi ensanguentado de tantas lanças de ferro por mim e por você. Jesus, um homem, ele veio como um homem, mas ele era santo, sem pecado, sem mácula. Foi destituído da sua glória naquele tempo, por mim e por você. Sabe? Como é que você está vivendo aí no mundo, com as coisas? Como é que você está representando todo esse sacrifício que Jesus fez na cruz, pelos seus pecados, pelas suas dores, iniquidades, doenças? Você está representando realmente o Senhor Jesus aqui na terra? Eita Deus!
É muito forte isso. Porque naquele tempo não é historinha de carochinha, não. Ele veio, passou por humilhações. Judas Iscariotes entregou ele a Pôncio Pilatos naquele momento ali. Porque um beijo, Suzy, um beijo. Por causa de um beijo. Era como representação de cumprimento. De cheguei, como vai, tudo bem? Mas ali, Judas ganancioso por causa do dinheiro, carregando uma bolsa, vendeu Jesus por 30 moedas de prata a Pôncio Pilatos. E na multidão, naquele momento, Judas Iscariotes, o enganador, o sabotador, o furtador de vidas, o roubador de vidas, roubou a vida do Senhor Jesus, falando para os soldados daquela época: aquele que eu beijar, então é aquele. É esse que tem que crucificar. Quanta maldade. Quanta maldade de Judas Iscariotes. Quantos Judas Iscariotes tem aqui no mundo, né? Abraço, beijo, batidinha no ombro. Quantos tem por aí fazendo da sua vida um inferno? Fazendo da sua vida, muitas vezes, abrindo covas para você e você nem sabe. Sabe? Quantos enganadores tem aí, quantas pessoas más, de má índole, que é seu amigo, que é seu parceiro, que é seu parceiro de balada, seu parceiro de festas. Vai para a missa, vai para o culto. E um coração ruim, de pedra, desejando mal ao outro por dentro. Nossa, quanta dor, Jesus. Hoje é motivo de alegria. É dor, mas é de alegria, sabe? O plano de salvação, de redenção, para que eu hoje e você estejamos bem, felizes, com tudo satisfeito, tudo maravilhoso, com saúde plena, com as finanças maravilhosas, com a vida familiar top, palavreado atual, top, legal, bacana. Quantas famílias aí estão precisando de salvação se Jesus já fez? Você sabe por quê? Porque não pagam o preço. Jesus deu o único filho dele para que hoje eu e você tivesse vida e vida em abundância, com saúde plena, sem murmurar, tá? Rendendo graças a ele. Porque é difícil no momento de sofrimento render graças a Deus. Mas para isso foi feito o sacrifício de Cristo. Para que hoje eu e você glorificasse o nome dele. Desse a vida, sabe? Para ele cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos negócios, dos nossos dinheiros, das nossas finanças, da nossa família. Como é que a gente está hoje com Jesus? Será que a gente está fazendo a vontade dele? Será que realmente a gente está aqui, ó, buscando respostas nele para tudo isso? Para isso tem que pagar um preço também.
Tem que pagar um preço. Tem que buscar dele respostas. E a resposta dele está na palavra. Jesus é bom demais. No mundo o povo desfruta de riquezas, de carros, de viagens, de coisas maravilhosas. Cadê o Jesus? De bebidas. Cadê o Jesus? Eles não estão nem aí, porque são ricos. Já tem o suficiente, o extraordinário. Por que Jesus faz isso, hein? Sabe? Às vezes eu fico pensando, abençoa uns e os outros não. Porque o crente tem que sofrer nessa terra. Tem que sofrer. Passar pelo vale da sombra e da morte, pelo vento, pela água, pelas tempestades, por tudo, todo sofrimento também, muitas vezes, como Jesus passou. E cadê a vida boa, Senhor? Cadê a vida boa para os crentes? Às vezes eu pergunto, sabia? Que eu falo assim, cadê, Pai? A vida boa que a gente merece. Porque estuda, se dedica, prega, vai levar socorro às nações, vai fazer a tua obra, vai levar a palavra que é o pão da vida, porque sem ela ninguém vive. Eu fico me questionando às vezes, sabe? Porque muitos estão desfrutando aí, se não tem nem Jesus, não sabe nem quem é, não procura saber o porquê. Olha só aquele Jesus pregado ali na cruz e fica só olhando. Aí vem a paixão de Cristo, vai aquela encenação toda. Tem tudo aquilo, pronto. Morreu, ressuscitou, pronto. Não, minha gente, não é encenação, não, foi verdade. Então, eu e você, que passa por coisas difíceis em Jesus, eu quero te falar algo hoje. Quero profetizar na tua vida. Vai melhorar para a tua vida e para a minha. Para a nossa vida. Em nome de Jesus. Toda maldição que Jesus levou na cruz do Calvário, ela vai fazer efeito a partir de hoje. Em nome de Jesus. Porque se Jesus pagou um alto preço para que hoje nós tivéssemos vida e vida de abundância. Tudo suprido, nada faltando, nada quebrado. É para eu e você viver uma vida de abundância realmente. Não ficar só com o sacrifício ali, Jesus ressuscitou e a redenção. Onde é que está? Onde é que está a salvação? Onde é que está a salvação? Um plano de salvação, saúde, vida boa. Comer o melhor dessa terra. Viver bem. Viajar. Se santificar cada vez mais, vigiar. Sabe? Vigiar e orar. Para que nenhum mal nos atinja. Vamos viver. Você vai viver o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai desfrutar dos banquetes que Deus tem para você. Vai sentar nas melhores mesas nessa terra. Você vai ser evidenciada. Você vai ser a mais famosa das famosas, em nome de Jesus. Esse povo aí, que não acredita, vai te honrar. As pessoas que duvidam, não vai morrer sem ver o agir de Deus na tua vida, o que Deus vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Pronto, Jesus, Pôncio Pilatos, os soldados, Judas. Agora vem a redenção. Jesus foi crucificado. Disse:
Jesus foi crucificado. Ele disse assim ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Para que ele não morresse ali crucificado. Jesus queria viver, sabe? Mas ele tinha um plano de redenção, um plano para mim e para você. Viver uma vida boa. Sem doença. Sabe? Principalmente sem doença, porque eu sei o que é isso. O que eu passei. O problema que eu passei seríssimo de depressão. Mas passei. Foi um plano de redenção, sim, para a minha vida. E que Jesus fez na cruz. Oh, Pai, como eu te amo. Sou louca por ti. Sou louca por ti, sou louca por ti. Sem ti eu não posso viver. Sem ti eu não posso e nem vou viver. Mas a tua presença, sim. Jesus estava lá, passando por uma situação difícil por mim e por você. Levando todo o pecado. O juízo foi sobre ele. Os pecados, as iniquidades, o castigo, para que hoje eu e você a gente viva para ele, porque ele fez o homem, está lá escrito em Gênesis, que ele fez o homem para ter comunhão com ele no Jardim do Éden. Não vou voltar não em Adão e Eva porque eles pecaram, mas Jesus já fez a redenção. Passou muitos anos, milhões de anos, para depois Jesus vir para fazer isso, para mim e para você. E a gente glorificar o nome dele aqui na terra. Glória a Deus que Jesus veio e foi ressuscitado, ressurreto. Lama sabactane. Ele disse, Lama sabactane. Deus meu, por que tu me abandonaste? Sabe? Obrigada, Jesus. Teve um filme, pra você ter ideia como foi forte, o de Mel Gibson. O diretor Mel Gibson fez. E eu não consegui assistir o final, porque era muito forte. Era uma cena muito triste. Jesus naquela cruz, sendo morto. Eles cuspindo, humilhando, vomitando praticamente em cima de Jesus. E Jesus ali, naquele sacrifício, não abriu a boca. Jesus não abriu a boca, porque qualquer momento ali ele podia perder o que Deus tinha colocado no coração dele. E você, como é que seu coração tá? Você tá guardando muitas vezes as coisas que Deus te fala? Você tem ajudado pessoas, você tem falado as coisas que ele te fala muitas vezes que é para falar ou não? Tem guardado para você? Se corrige aí, vaso. Sabe? O vaso é quebrado, moído, espremido também. Para isso, para glorificar o nome dele. Para levar o nome dele para as nações. Para muitas nações aí que não conhecem o Senhor ainda, conhecer. Falar do amor dele. Quão grande. Quão grande é.
E Jesus, depois da crucificação, veio, sim, a ressurreição dele. 3 dias depois. 3 dias depois veio a ressurreição. Lá na cruz, ele não está com um pano, não, cobrindo as suas partes íntimas. Eles não colocaram nada. Tem escrito na palavra isso. Não tinha nada cobrindo as partes íntimas do Senhor. Colocaram ele como uma carne, como qualquer coisa lá em cima, sabe? Só ele mesmo para nos dar força e unção para continuar a levar as pessoas a se arrependerem dos pecados, arrepender do passado, para Deus fazer uma coisa nova, algo novo, novidade de vida. A palavra é novidade de vida. Mais novidade do que o jornal, de que a revista, de que tudo que tem aí, mais rápido. A palavra é, sabe? É novidade de vida. Todo dia tem novidade do Senhor. Para eu e você. E quando Jesus ressuscitou, fez o plano de salvação se cumprir. Se cumprir para mim e para você. Como eu já falei antes, ter uma vida boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus. Mas o humano não quer, muitas vezes, sabe? O humano rejeita, porque o mundo oferece muitas coisas. O mundo oferece muitos banquetes assim, na mão. E depois, quando o pecado entra, já era. Se você não se arrepender das coisas que você faz no mundo, não demora muito na terra não, porque o Senhor corta, sabe? A árvore que não dá fruto para ele, ele corta. E o que fez Jesus ir até o fim? A obediência que ele tinha ao Pai. Você tem obedecido a seu pai terreno? Se você não tem obedecido ao seu pai terreno, tá errado. Tá errado. Porque tem algo que Deus deposita na vida do pai, que é referente a ele lá no céu. Se você não obedece ao seu pai, está totalmente errado. Se você não obedece à sua mãe, está totalmente errado. Se corrija. Se sua mãe disser assim, não vai para ali, não vai para ali, você está desobedecendo. Entendeu? E se você quiser ter um plano de salvação na sua vida, Jesus é a palavra. Vamos terminar aqui, olha. Jesus ressuscitou, foi moído, transgredido pelas suas transgressões, pelas nossas, né? Foi rejeitado, desprezado pelos maus, homens maus, mal compreendido. Jesus na terra pregava e era mal compreendido. Jesus pregava e era mal compreendido pelas pessoas, mas ele foi rejeitado e desprezado. Ele não carregou só o pecado, ele carregou culpas também, sofrimento que estava sobre mim e você. Umas coisas que eu anotei aqui, mas eu tenho mais dentro, porque a palavra está dentro. O Espírito Santo habita dentro de mim. Eu não gosto nada de anotar, porque eu gosto mesmo de pregar do jeito que eu sei, e decorado não, aprendido, arraigado, como uma casa alicerçada num lugar. Aqui está alicerçada aqui dentro. Ninguém tira isso de mim, a não ser o próprio Deus, quando eu for para a glória, em nome do Senhor Jesus. Eu espero ele viver muitos e muitos dias aqui nessa terra para fazer
as obras dele e desfazer as obras do diabo, que não são fáceis. Não são, porque o diabo tentou Jesus de várias formas, em todos os âmbitos, sabe? Jesus saía para orar, com certeza ele ia atentando a mente de Jesus. Passou 40 dias no deserto atentando Jesus. E se você aí está preocupado, ele está colocando vozes. Você está escutando vozes. Você tem escutado coisas ao seu respeito. Vozes que você acha que é de Deus. Eu vou te falar uma coisa, você tem que ter cuidado com isso. Vigiar. Porque o inimigo das nossas almas anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Várias pessoas, né, se suicidaram esses dias aí. Pessoas que morreram em acidentes. Não é fatalidade não, viu? É o cão. É o pecado. É o pecado. A gente tem que vigiar, orar e vigiar, para que Deus nos livre de todo o mal. Porque o diabo, ele existe. E ele está pronto a ceifar vidas todo momento. Qualquer deslize. O crente, minha gente, não brinca não em oração, não. Não brinca o dia todo. É de dia e de noite. De dia e de noite. De dia, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Orando e vigiando, orando e vigiando. Não que a gente vá pecar, fique pecando, não. Sabe? Mas porque é bom vigiar para ter a proteção divina do Senhor. Porque se o sacrifício já foi feito, Jesus venceu o diabo, venceu a morte. Ele ressuscitou por mim e por você também, e o Espírito Santo. Outro dia uma menina disse: mulher, e vocês acreditam no Espírito Santo, é? Eu disse: minha filha, pelo amor de Deus. O Espírito Santo mora em mim, mulher, habita em mim. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Está escrito lá em Salmos, mulher. Vou te mostrar agora, pera ainda. Ai. Mostrei a ela. Entendeu? O Espírito Santo que nos orienta todos os dias. Você quer essa preciosidade? Jesus já pagou para que você tivesse ele. Lá, quando ele estava na cruz, ressuscitado na cruz, ele disse assim: eu vou para o meu Pai. Jesus disse isso na encenação lá daquele tempo. E na palavra do Senhor diz que ele disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo da promessa, o ajudador, o consolador, o organizador. Você está com sua vida bagunçada? Você está com sua vida? A sua casa está arrumada? Está tudo em ordem ou está tudo em desordem? Você tem organizado as coisas? Porque, olha, o Senhor disse que é para você organizar a sua casa, viu? É para organizar a sua casa, porque ele vai... Olha, nesses dias ele vai fazer surpresas às pessoas. Os filhos. Quer se tornar filho de Deus? Você ainda é criatura? Você ainda é criatura? Eu não acredito. Quer se tornar filho de Deus? Entrega a vida para Ele. Sabe? É tão fácil. É fazer uma oração. Vamos lá fazer uma oração? Vamos? Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, venha habitar em mim para nunca mais sair. Faz em mim a tua vontade, que se cumpra em mim, do mesmo jeito que se cumpriu em Maria, em Ana, em Noemi, em Sara, em Débora,
Esther, faz em mim, Espírito Santo, se cumprir a tua palavra em mim, em nome de Jesus. Vem habitar em mim para nunca mais sair. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pronto. Agora é com o Senhor. Sabe? Tão fácil, o povo tem medo de fazer essa oração. Por quê? Não sei porque o povo tem oração. Não sei. É tão bom viver para Deus. Bom, e naquele tempo, quando Jesus ressuscitou, né? Quando Jesus disse que ia enviar o ajudador, o consolador, o Espírito Santo da promessa, o eu sou. O eu sou. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus voltou, viu? Deixa eu lhe dizer, aí Jesus ressuscitou e o plano se cumpriu. Para que hoje nós temos vida e vida em abundância, né? Lá em João 10:10, o inimigo diz assim, ó, o Senhor diz assim, o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Mas ele diz que vem para te dar vida e vida com abundância. Então é isso. Vamos aguardar. Deus é contigo. Jesus ressuscitou para que hoje eu e você tivéssemos uma vida plena, de abundância, tudo suprido, nada faltando. Você e sua família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coisas se cumprindo, promessas se cumprindo. Tudo que o Senhor fez na vida daqueles que o honraram, fazendo na sua vida também, pregando amor, falando de Jesus. Tinha uns que criam, mas tinha outros que não criam também, sabe? Mas é real. A gente vê esse povo com nessas guerras, mas que Deus tinha uma vida em abundância para eles também, eu declaro. E que essa guerra acabe, Senhor. A gente não aguenta mais ver o povo morrendo, não, nem matando, os outros se matando. Esses homicídios, que acabe, Senhor, em nome de Jesus. Que acabe esse povo matando, esses homens matando essas mulheres. Essas coisas, essas catástrofes, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Acaba, Senhor, com essas coisas. Em nome de Jesus. Diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Tem lá em Provérbios. Então o Senhor escuta. A minha oração está passando do teto, Pai. Se tiver, Pai, me ajuda a confirmar isso. Eu te peço. Glória a Deus por isso, que a Páscoa, uma feliz Páscoa, que a ressurreição de Cristo seja realmente o nosso maior presente na vida. E caminhamos com Jesus, somos felizes. A felicidade é plena. Senhor, traz o que o Senhor prometeu àqueles que estão esperando em Ti. Traz, Senhor, o que seja o que for. Traz, Senhor, vindo em direção às pessoas. Que as pessoas desfrutem do Teu favor, da Tua graça, do Teu favor imerecido. Nós não merecíamos tanto, mas o Senhor já nos deu um plano de salvação e vai se cumprir na minha e na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Já se cumpriu, porque Ele já veio. Já se cumpriu. Recebe aí, vaso. Recebe aí, varoa, varão. Um vaso quebrado, o Senhor faz de novo, novamente. Novo. Ele faz, confia nele. Ele é o nosso provedor. Ele já deu tudo, já fez tudo por nós. Faz a tua parte, busca dele. Não sofre no meio do mundo.
Faz como eu fiz. Faz. Entrega a tua vida ao Senhor para Ele mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família. Toda aquela miséria que existia não existe mais. Em nome de Jesus, entrega o Senhor esta oração. Obrigada, meu Pai, pelo Rema Brasil, pela igreja a qual congrego, Pai, que é o Verbo da Vida. Em nome de Jesus, foi lá que eu me senti bem. Que eu, ao chegar, recebi aquele abraço. E fui. Foi como se tivesse recebido de ti, Senhor, um abraço maravilhoso, que até hoje eu tô. Faz uns 20 anos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por isso, por tão grande salvação, tão grande feito, tão grande maravilha. Obrigada, Senhor, por tudo. Um cheiro bem grande, eu te amo. Eu te amo, meu amor.